Vamos então ler, irmãos, os 3 versículos que eu estou aqui sugerindo aos irmãos, nessa continuação nossa, né? Da primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Vamos lá? Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Eu vou poupar as irmãs hoje ainda, não vou falar, vou deixar as irmãs para a próxima vez, não é? Hoje nós vamos só, por isso que eu vou ficar só no versículo 8, tem que preparar isso aí com muito cuidado, não é? Pois é, a gente tem que ir com mais cuidado, porque senão a coisa fica esquisita, não é? Mas é importante, irmãos, as lições que nós temos de Paulo, não é? Depois eu vou ter a oportunidade de discutir nessa carta de São Paulo, do apóstolo São Paulo, um dos textos mais difíceis da Bíblia, tá? Que é quando ele diz que as mulheres serão salvas ficando em casa dando luz a filhos. É um dos textos mais complicados das Escrituras, não é? Mas eu já tenho a resposta e explicação. Quando chegar o momento, não é? A gente vai explicar aos irmãos. Primeiro temos que fazer uma revisãozinha no estudo passado, né? Para que a gente fique dentro do nosso contexto. E nós comentamos no estudo passado a afirmação paulina que Deus deseja que todos os homens, que todos os seres humanos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Lembramos aos irmãos que esta afirmação paulina a Timóteo é um dos textos usados pela chamada teologia da salvação universal. É aquele grupo de teólogos que ensinam que no fim todos serão salvos, né? Jesus morreu pela salvação de todos os seres humanos e que no final todos os seres humanos serão salvos. Serão punidos no juízo final, de acordo com o que foram, de acordo com o que fizeram, mas no final das contas, todos vão herdar a vida eterna no sentido positivo desta palavra. Essa teologia ensina, né, então, como eu disse, que ao final de tudo, todos os seres humanos serão salvos, e aí, como os seres humanos serão punidos pelos seus erros, essa teologia tem diversas correntes. Seus defensores perguntam quando é que a vontade de Deus não se cumpre, não é? O argumento deles é este: se a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos, quando é que a vontade de Deus não se cumpre, não é? É a indagação deles. Então eles insistem que os desígnios de Deus são seguramente realizados, não podem ser frustrados pela ação do ser humano, e citam Efésios 1:11, onde está que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Mas a palavra, irmãos de Deus, não nos dá autoridade para pensarmos desta forma. Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz que o dia virá em que os que estiverem adormecidos levantarão do túmulo, uns irão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Não está falando aqui de uma chance para as pessoas perdidas se salvarem. Se a perdição não é eterna, a salvação também, então, não é eterna, porque as palavras são as mesmas. Deus em Cristo nos amou antes de nós o amarmos, né? 1 João 4,19, mas esta realidade se materializa quando nós recebemos o senhorio de Jesus Cristo, confessando todo aquele, Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos seres humanos, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mateus 10, 39. Então destacamos que Paulo lembrou a tradicional declaração judaica de que há um só Deus, lá de Deuteronômio 6, mas ao mesmo tempo condicionou a salvação a Jesus, que ele apontou como o único mediador entre Deus e o homem. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem.
O texto se opõe à ideia católica de Maria medianeira de todas as graças, pois o texto sagrado afirma há um só mediador. Medianeira é o mesmo que mediador, só que é o feminino da palavra. O oráculo de Deus trouxe à baila o ministério da perfeita humanidade e perfeita divindade de Jesus. Jesus é quem Paulo, posteriormente, na sua carta aos Filipenses, chamará de Deus, Filipenses 2, de 5 a 11, e também na de Colossenses 1, de 15 ao 20. Neste texto, Jesus é destacado na sua intermediação única como ser humano, apontando para o fato de que, se é fundamental a doutrina de que Jesus Cristo é Deus, Deus feito gente, então ele é gente, foi como gente, como ser humano, que ele realizou a salvação dos seres humanos. Sem ser Deus, Jesus não pode salvar, porque só Deus pode perdoar pecados, só Deus pode prometer a vida eterna, e Jesus perdoa pecados e promete a vida eterna. Mas foi como ser humano que Jesus fez com que a salvação, então, acontecesse. Como Deus, Jesus perdoa pecados, garante a vida eterna aos que nele creem, mas foi como homem que ele pagou pela maldição dos nossos pecados na cruz do Calvário. Tanto que os irmãos lembram que a primeira palavra da cruz, Jesus fala com Deus e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quantas vezes Jesus diz: perdoado-te são os teus pecados, né? Ele perdoando, mas na cruz pede que o Pai perdoa, para deixar claro que naquele momento ele era só um ser humano. Cremos na ressurreição de Jesus e cremos que por isto seremos ressuscitados por Jesus como seres humanos, na expressão mais perfeita, né, do ser o ser humano. Logo depois da ressurreição de Jesus, nós temos a história dos dois discípulos no caminho de Emaús, que não conhecem Jesus, conversam com ele o tempo todo, mas não conseguem conhecê-lo, vão conhecer depois, quando eles chegam a um determinado lugar, e Jesus corta o pão. No cortar do pão, eles percebem que é Jesus. Temos Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição, que não conhece, pensa que ele é o jardineiro, e chega a perguntar a ele: foi o senhor que pegou o corpo de Jesus? Se você pegou, aonde foi que você levou? Aí quando Jesus diz assim: Maria, aí ela sabe, só tem uma pessoa que fala o meu nome desse jeito, é ele. E aí vem as especulações, né? Por que não era conhecido? Os dois no caminho de Emaús, porque o sol estava batendo no rosto, Maria, porque estava triste. Irmãos, não conhecia porque Jesus ressuscitou com o seu corpo humano, mas da forma mais perfeita possível, como nós vamos ressuscitar. Se você se acha bonito, você nem imagina como você vai ficar bonito depois da sua ressurreição, viu? Vai acertar tudo o que precisa acertar em você, vai ficar tudo direitinho. Agora não pense que vamos ficar todos de olhos azuis e cabelo, não é assim, porque não é assim, não foi assim que Deus nos criou. Nós vamos ficar bonitos como nós somos, não é? De uma forma, irmãos, praticamente irreconhecível, porque não haverá nada mais imperfeito no nosso corpo. Nós seremos seres humanos no sentido exato e mais completo da palavra. Foi isso que aconteceu com Jesus, não é? Então, houve dificuldade de reconhecê-lo pela beleza, não é? Que ele agora passava, pela perfeição que ele passava com o seu corpo. Paulo ainda falou, escrevendo a Timóteo, reclamando de alguma coisa que ele fez muito na carta de Corinto. As pessoas não reconheciam a sua autoridade apostólica, ele insiste nisso, né? E chega ele lá em Gálatas, vai dizer: Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. E ele termina essa parte que nós estudamos na vez passada: digo-lhes a verdade e não minto, né? Ele enfatiza muito isso aos que questionavam a autoridade do seu ministério. E aí nós entramos no texto de hoje. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Lembramos, irmãos, que no comentário que se fez da vez passada, Paulo enfatizou o conteúdo da oração. Mas nesse versículo, Paulo vai se concentrar na necessidade de nos explicar como a oração deve ser feita.
Se em termos de oração o conteúdo tem a ver com a doutrina, não é? Porque até para orar, irmãos, nós, não é que eu vou dizer que temos de saber doutrina, porque, ai de nós, não é? Se Deus tivesse que considerar essas coisas. Mas é importante que você tenha um conhecimento o mais correto possível da doutrina de Deus, da doutrina do Filho, da doutrina do Espírito Santo. Nós oramos e temos noções sobre as orações porque nós temos doutrinas em relação a isto. Sabemos que só podemos orar porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nos deu esse direito, por isso ele é o único mediador entre Deus e os homens. Sabemos que o Espírito Santo intercede por nós, porque nem orar como convém nós sabemos. E aí perguntamos, mas tem dois intercessores? Jesus é o mediador e o Espírito Santo. A intercessão de Jesus é de um tipo. A intercessão dele é aquela que faz com que você chegue ao trono da graça de Deus. Sem que ele tivesse feito o que fez na cruz, nós não poderíamos chamar Deus de Pai, não poderíamos chegar ao trono da graça de Deus. Sem a intercessão do Espírito Santo, nós teríamos dificuldades de passar a Deus o que realmente nós precisamos, que a função do Espírito é essa. Isso é doutrina, não é? É doutrina, o que eu tenho feito aqui, com muito cuidado, para que ninguém entenda mal. As orações precisam ser feitas de forma correta. Você ora ao Pai, em nome do Filho, sabendo que o Espírito Santo está intercedendo por você. Há irmãos que começam a orar falando com o Filho. Senhor Jesus, e lá vai ele fazendo a oração, e eu fico acompanhando a oração e vejo como ele se enrola no final. Porque ele está falando com Jesus, como é que ele vai terminar a oração em nome de Jesus? Ele já falou com Jesus, não é? E aí, às vezes, ele fala, não é? Em nome de Jesus. Aí eu digo, mas por que ele já falou? Outros nem falam em nome de Jesus, aí eu digo. Tem irmãos que já repararam isso, né? Há irmãos que começam a orar e não terminam a oração em nome de Jesus. Alguém diz assim, eu já descobri que o senhor fala em nome de Jesus. Se não falar, eu falo, não é? Porque a oração tem que terminar em nome de Jesus. Então, fala-se com o Pai. Jesus disse isso. Quando vocês orarem, vocês digam, Pai nosso, que está nos céus. Então, começa falando com o Pai. Você está falando com o Pai por causa daquilo que o Filho fez por você. Então, não é para falar com o Filho. E o Espírito Santo também não é para falar com o Espírito Santo. Ele está fazendo a função dele de colocar a sua oração diante do trono da graça. Mas, por favor, não vai dizer, pastor, mas eu já oro a Jesus para muito tempo. A minha oração não foi atendida. Não, a sua oração foi atendida. Que, ai de nós, como eu disse, se Deus fosse fazer questões dessas situações. Mas eu acho que isso agrada a Deus, né? Você fica feliz quando erra o seu nome, a não ser quando você não gosta, né? Você não gosta do seu nome, mas quando você gosta do seu nome e a pessoa troca o seu nome, você não fica lá muito contente. Não, meu nome não é esse não, né? Como trocam o meu nome? Eu não sei porquê. Me chamam de Valdemiro, Valdeci, Valdeni, meu pai, é Valdemir, né? Pois é, eu gosto quando alguém de tacada já acerta o meu nome, Valdemir. Eu acho que Deus também gosta. Quando você vai falar com ele na oração, já começa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Divina, fazendo isso, né? Paulo tinha essa preocupação, mas agora ele está preocupado não só com a questão da doutrina, ele expôs isso na vez passada. O que ele quer agora é tratar do conteúdo da oração, e ele vai mostrar, irmãos, que o conteúdo da oração tem muito a ver com a nossa atitude pessoal, com o nosso jeito de ser. A oração se torna uma prática viva no crente à medida que realmente ela faz parte da sua vida cotidiana, que está presente na família, que tem a ver com a igreja da qual ele faz parte, e aí na forma como a pessoa que ora reage diante das diferentes situações. Vejam que Paulo está começando a enfatizar isso. Façam orações em todos os lugares, não é? Orações puras, santas, levantem mãos puras para o céu. Interessante que Paulo usa aqui um verbo no grego que o português traduziu como quero, desejo, pois que os homens orem. Esse quero, por parte do Paulo, é a forma verbal do verbo grego bolimai, que não é uma exigência. Interessante, não é uma exigência. Paulo aqui não está exigindo.
Paulo aqui não está determinando, mas ele está falando de um sentimento que ele tem. Eu gostaria muito, seria essa a ideia. Eu gostaria muito que vocês orassem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem iras e sem contendas, não é? Ou sem discussões. Mas não é porque ele não está usando isso como uma ordem, não é? Que nós não vamos tomar isso como uma orientação divina para as nossas vidas. O apóstolo entende que o orar tem de ser envolvido com sentimento, sentimentos de misericórdia, sentimentos de dependência de Deus. Não é uma questão do se ter de fazer, mas de que é muito bom fazer, porque se pensa assim, quando se pensa assim, orar é uma coisa muito boa, é importante, é uma luta, não é fácil, mas é algo muito bom. Se nós pensarmos assim, irmãos, nós vamos fazer com que as nossas orações tenham os seus verdadeiros objetivos. E aí nós vamos abandonar aquela preocupação que nós temos, às vezes, até conosco mesmos. E como é que eu vou orar? Eu quero ter habilidade, não é, para orar. E aí, muitas vezes, quando nós somos chamados para fazer uma oração aqui na frente, os cuidados com as palavras se tornam tão opressivos que, de repente, ele está assumindo o lugar da sua oração. Você está orando, você está falando, as palavras que as pessoas sabem devem ser as palavras corretas, mas você mesmo não está conseguindo orar. Até porque você está preocupado, por incrível que pareça, com a aprovação das pessoas. Não é? Ah, ele ora muito bem, você orou muito bem, gostei de ver a sua oração. Isso é uma tragédia, irmãos, em termos de oração, porque quando se ora pensando nisso, pode ter certeza que a sua ligação com Deus está encrencada, não é? Porque você não conseguiu tirar lá de dentro o que você realmente precisa falar. Não é? Mas eu tenho que ter cuidado com o que eu vou falar na hora da oração? Tem, mas aí eu creio muito, irmãos, que essa ideia do que você faz da oração, ela policia você. O Espírito Santo, irmãos, uma das funções dele é trabalhar para que você, de repente, não fale o que não deva. Já que ele intercede por nós, nos ensinando a orar, ele cuida disso também. Então, você não precisa ficar com medo, de ficar muito preocupado, o que eu vou falar agora, o que eu vou dizer. Apenas abra o coração e vai falando com Deus, porque se você errar no português, isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Se fizer uma colocação de frase lá não muito boa, também não vai fazer diferença. Mas algumas coisas absurdas, o Senhor não vai deixar com que aconteça, né? Como eu tive aqui um caso, a pessoa já está, eu espero que esteja com Deus, e eu fui convidar para orar, e ela começou, tem misericórdia da irmã fulano, porque o marido dela está traindo ela com a dona Beltrana. Vocês já pensaram no culto de oração de uma quarta-feira, um tipo de oração? Essa pessoa nunca esteve com o coração, a oração no coração. A preocupação dela era aproveitar a oportunidade para fazer fofoca. Sem dúvida. Não estava no Espírito. Se estivesse no Espírito, não falaria isso. O Espírito impediria, não é? De que ela falasse esse tipo de coisa. Paulo está querendo trabalhar isso. Eu quero que vocês orem em todos os lugares, mas ele entra com essa condição, mãos santas, sem ira e sem discussões. O propósito da oração é falar com Deus, e a maneira de orar mencionada por Paulo tem a ver aqui com a oração pública, abordando-se claramente o aspecto congregacional da oração. E aí é interessante, irmãos, que ele diz assim: quero, pois, que os homens, e a palavra grega aqui é homem mesmo, a mulher não entra aqui não. Quero, pois, que os homens, aparentemente a mulher não entra, depois eu vou explicar aqui. Quero que os homens orem em todos os lugares, mas essa é a explicação para ele usar a palavra homem, no sentido masculino da palavra. As mulheres não podiam orar em todos os lugares. As mulheres daquela época tinham lugares onde elas não podiam entrar. Tinham reuniões das quais elas não podiam fazer parte. Então Paulo não podia dizer para ela: eu quero que vocês orem em todos os lugares. Para o homem ele podia. Havia muitos lugares que os homens não podiam orar por causa da perseguição, por causa das pressões que se faziam. Mas, normalmente falando, se ele quisesse parar na esquina
da rua e orar, ele poderia. Se tivesse uma reunião em que ele conhecesse 1 ou 2 ou 3, ele podia pedir permissão, eu posso fazer uma oração aqui? Perfeitamente. A mulher já não podia fazer isso. Então é por isso que ele entra dizendo, quero que os homens orem em todos os lugares. O apelo é dirigido então aos homens no sentido exato da palavra, homens no sentido masculino. A restrição, então, como eu acabei de explicar, para os homens, era a restrição produzida por questão de poder estar em vários lugares onde as mulheres normalmente não podiam, né? A elas eram vetadas de estar em lugares que não os liberados para elas. Temos exemplos de orações, irmãos, feitos na casa de Deus, 1 de Reis 8, 27, 30, 33. Temos orações feitas em campos de batalhas, 2 Crônicas 13, 14, 15. Temos exemplos de oração feita na cama, Salmo 4, 3, 4, verso 8 e 63, verso 6. Temos uma oração feita... Vamos lembrar aí, quantos aí? Vamos lembrar aí. Lugares onde foram feitas orações. Já falei na cama, já falei em campos de batalha. Quem se lembra um outro lugar? Na prisão. Na prisão. Pedro orou na prisão, Paulo orou na prisão, Paulo e Silas oraram na prisão. Outro? No monte, dentro do peixe. Quem falou peixe? Ah, muito bem. A oração dentro do peixe, né? Já imaginou você fazer uma oração dentro? Quem fez a oração dentro do peixe? Jonas. Muito bem. Quem mais? Vamos lá. Teve uma oração num lugar tenebroso. Na cruz. Jesus orou na cruz do Calvário, né? Por nós. Teve exemplos de orações feitas nas casas. Atos 10, 9 fala da oração feita num terraço. Atos 16, na beira de um rio, na prisão, um irmão aqui falou. Navegando, Atos 21. E é interessante, irmãos, que tem um outro lugar onde também se ora. Romanos 8, 34. No céu. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós. Não é? Então, também, no céu é um lugar de oração. E no Apocalipse fala, não é, das orações dos santos, não é, sendo passadas para Deus numa forma de um utensílio, né, que era entregue e simbolizando essas orações. Com certeza, o que o apóstolo ensinou não contradiz, né, o que o Senhor Jesus diz no Sermão do Monte, quando ele fala para entrar no seu quarto. A tradução pode ser um pequeno aposento, e ele diz, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto, o recompensará. Mateus 6, 6. Mas aqui Paulo, como eu disse, eu quero que os homens orem em todos os lugares. Aí já Paulo não está falando de você entrar num lugar secreto para orar, e alguém pode perguntar, isso aqui não está havendo, então, uma contradição? Veja bem, amados, o orar no seu quarto, essa expressão é para enfatizar que toda a oração é para ser feita à luz do desejo, da necessidade de se sentir pertinho de Deus. Orar nada tem a ver com a glória, orar nada tem a ver com o orgulho, mas sim com a glorificação do reino de Deus, do socorro aos outros, da salvação dos outros e do encontro consigo mesmo. Então, dependendo da situação, dependendo do contexto, você precisa se encontrar consigo mesmo através da oração, e essa oração já não pode ser pública, já não pode ser feita num lugar público, você tem que se recolher para fazê-la. Eu fico pasmo diante do que tenho ouvido sobre oração em determinadas convocações para vigílias de oração, onde se exalta o poder, né, de pessoas, ou mesmo o poder da reunião, mas não da soberania de Deus. Naturalmente que nessas palavras paulinas se faz presente o contexto judaico, e o oráculo de Deus estava dizendo a Timóteo sobre a importância de se destacar a realidade de que a oração do cristão se diferenciava da oração do judeu, e aí a diferença da oração cristã da oração que determinados segmentos que se dizem cristãos também praticam. Eu tenho falado de que a oração não tem a ver com gestual, mas sim com a comunhão
com um apego a Deus. Qualquer posição, irmãos, humilde é aceita por Deus. Embora, como eu já pude mostrar aqui, os irmãos há lugares diferentes para orar e também há posições diferentes que se tomam para orar, não é? Moisés colocou o rosto na terra para orar, Êxodo 34:8. O Senhor Jesus também fez isto, colocou o seu rosto na terra, quando orou no Getsêmani, Mateus 26:39. Salomão ficou de pé e ergueu a mão, 1 Reis 8:22. Elias se colocou de joelhos e pôs o rosto entre os joelhos, uma posição complicada, né? Difícil, e conseguiu botar o rosto no meio dos joelhos para orar. O publicano, né, da história de Jesus tinha a cabeça baixa e só batia no peito quando orava. Então são várias posições que você pode tomar. Algumas delas aqui foi chamada oficial. O texto está dizendo assim: vocês só orem assim, todas as vezes que orar tem que pôr a cabeça no joelho. Não. Todas as vezes que orar tem que ficar de pé e levantar a mão. Não. Todas as vezes que orar você tem que ficar de joelho. Também não. Por quê? Porque não existe, irmãos, uma determinada posição. A posição determinada é determinada pela situação. Por isso Paulo disse: orem sem cessar. Para orar sem cessar, você vai assumir a posição que no momento que você vai orar é possível. Se eu estou dirigindo, eu não posso me ajoelhar. Vai ser um desastre. Não tem condição. Nem fechar os olhos, não é? Se eu estiver num leito de hospital, eu não posso me levantar da cama para orar. Não, você não vai chegar e largar tudo que está lá, colocando soro, largar tudo e vai... Não, por que você fez isso? Eu quero me ajoelhar. Não pode, não sou. Mas você pode perfeitamente orar, deitadinho ali na cama como você está, porque isso não vai impedir, não é, do Senhor te ouvir. Não é? E é isso que é muito importante para nós. Graças a Deus, a gente pode orar da forma que houver condições para mim naquele momento. Às vezes a gente tem vontade de se pôr de joelhos. Às vezes eu me ponho de joelhos. Não tem nada que diga que batista não pode se ajoelhar. Isso é conversa, não é? Às vezes eu já cheguei aqui algumas vezes e me ajoelhei no banco antes de começar a orar. Senti o desejo, não é? Naquele momento me deu vontade. Às vezes em casa eu faço isso. Levanto da minha cama e fico de joelhos. Normalmente eu só sento na cama para orar, ou estou orando lá no meu gabinete, essa coisa toda. Então essa questão de qual a posição, isso vai depender muito do que está acontecendo com você naquele momento. Naquele momento, não é? O apóstolo estabeleceu condições sim para orar, mas não foi de posição. Ele estabeleceu as condições de mãos santas ou limpas para trabalhar com a eficácia da oração. Há uma estreita relação entre o relacionamento com Deus e o relacionamento com aqueles ao redor, perdoando os outros. Mateus 6:12, 14, 15. Assim como perdoamos, também seremos perdoados. É o que o texto diz. A palavra de Deus nos fala da necessidade das orações públicas, mas estabelece que elas devem ser eficazes. E para isso elas têm de ser feitas sem ira ou raiva. O que é, irmãos, uma descrição de uma vida justa, equilibrada, porque ira ou raiva facilmente leva a pessoa ao desequilíbrio. Por isso a palavra alerta: irem-se. Vocês podem se irar, mas não pequem, não se ponha o sol sobre a ira de vocês. Mãos santas, puras, honestas, devem ser levantadas pelos homens em todas as circunstâncias da vida. A tranquilidade e a paz são realidades interiores alcançadas através do efeito da oração dentro de nós, não fora de nós. Mateus 6,15. As orações não são impedidas pelos pecados, porque os pecados já foram perdoados através da fé no sacrifício do Senhor, mas ela pode ser impedida pela falta de perdão, que é um pecado, e eu vou explicar qual é a diferença, pela condição do coração, porque na vida de quem está salvo ou salva por Jesus, tem de haver perdão, tem de haver controle. As orações não são, minhas orações não foram ouvidas porque eu peco, não é por isso. Todo o seu pecado já está perdoado. O pecado que você fez, o pecado que você está fazendo e o pecado que você ainda vai fazer, já estão perdoados por Cristo na cruz.
Mas, exatamente porque aconteceu isso na sua vida, você tem que ter uma vida coerente. E se você, por exemplo, não pratica o perdão, se você entra nessa história aqui de orar e de se irar e de perder o controle, você está sendo incoerente e Deus não pode ouvir a sua oração. Ele está aberto para lhe perdoar a hora que você entender que está errado, mas aí Deus vai mesmo impedir que as suas orações cheguem ao seu trono da graça, porque senão você não vai aprender. O marido cristão que não honra a esposa tem as suas orações bloqueadas. Sua alma não está bloqueada de ir para o céu, porque esse cristão recebeu o perdão de Jesus Cristo na cruz, mas a oração fica bloqueada na terra, como um aviso: você está sendo incoerente em relação à salvação que eu te dei, então eu não vou te ouvir. Eu não vou te ouvir. Estão entendendo aí a diferença? Eu não posso orar porque eu estou pecando. Não, querido, isso aí não. Você já foi resolvido na cruz do Calvário. É igual o irmão que não toma ceia, porque ele diz assim: e eu não estou com a vida muito boa, não posso tomar ceia. Não, ceia não é penitência, você já foi perdoado. Agora, você vai vir tomar ceia e na hora de você se examinar a si mesmo, você não vai tomar um compromisso de mudar a sua vida? Tem que fazer. Porque senão você vai tomar ceia e ainda vai entrar naquela história. Você vai participar indignamente do corpo e do sangue do Senhor, e aí está lá avisado o que pode acontecer. Deus vai castigar, não sei como ele castiga, mas castiga, não é? Mas castiga por amor. O pai corrige o filho, Deus corrige a quem ele ama, não é? Então, só que não vale a pena, irmãos, a gente viver aí sendo corrigidos por Deus. Mas tem gente que gosta, porque a gente fala: não, eu sou assim mesmo, então tá bem. Então, se você for salvo, você vai tomar umas lambadas aí, uns empurrões de vez em quando, para ver se você acorda, não é? A nossa alma não está bloqueada, graças a Deus, para ir para o céu, mas nossas orações podem ser bloqueadas. Se queremos orar e sentir que nossas orações são ouvidas, se desejamos ser mudados em nossas orações para compreendermos e aceitarmos corretamente a vontade de Deus, devemos ter mãos santas ou mãos limpas, que não sejam controladas pela raiva e pela revolta. Mãos santas, sem ira e sem discussões. A oração deve ser produzida pela nossa busca de santidade. Busque a santidade sem a qual ninguém verá a Deus. É o que está escrito lá em Hebreus. Paulo enfatizou a questão da ira, da raiva. A ira e a raiva é uma atitude de um estado pessoal de insatisfação que tende a crescer gradualmente e fechando e bloqueando cada vez mais o nosso acesso a Deus. O cristão, por causa de Jesus, deve lutar por manter-se calmo. Tem de evitar o ficar zangado, se tornar hostil, briguento, agitado. Há situações onde, às vezes, certas coisas acontecem, o que você não pode é permanecer, né, naquela situação. A gente também não está pregando uma coisa aí que tente fugir à realidade do ser humano. Há situações que nos colocam extremamente indignados, né? E há situações onde você tem que ficar indignado mesmo. O que você não tem direito é sair quebrando casa de ninguém, botando fogo em carro, virando carro de babá, porque você está indignado com as coisas que o governo está fazendo. Agora, você ficar indignado, às vezes, com atitudes governamentais, não está errado, não. Até porque, se você não ficar indignado, você está aceitando, né, o que está sendo feito. Mas é preciso pedir sabedoria a Deus para saber como agir nesses momentos, né? Alguma vez você leu no Novo Testamento os apóstolos saindo na rua com cartazes pedindo para derrubar o governo? Não, você não encontra isso em exemplo nenhum, não é? Alguém disse que nas entrelinhas, né, se ensina isso, né? Quando alguém perguntou lá, não, é só ler com cuidado aquela passagem, quando chegam para Jesus e diz assim: é lícito pagar o imposto a César? E Jesus diz: bem, de quem é a imagem que está na moeda? É de César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, se César tiver que levar um pontapé para ser jogado para fora, dá o pontapé nele. Eu acho que não. Não foi nessa ideia. Jesus está preocupado em fazer com o que Deus quer
você fazer com o que Deus quer que você faça, porque quando você vai fazer o que você tem que fazer para Deus, você sabe como se comportar numa situação dessa. Eu me lembro uma vez, numa época em que se mudou o governo da Costa Rica, acho que foi Costa Rica, e os evangélicos sempre foi assim, teve uma participação na Costa Rica, sempre assim, de muito destaque, mas o governo se tornou ditatorial, começou a prender jornalistas e sumir com pessoas, né? Não acontece de vez em quando. Aí sumiu e as pessoas não sabiam, começaram a haver denúncias de prisões e de mortes. O que a associação, o Conselho Evangélico do país fez? Escreveu uma carta ao presidente dizendo o seguinte: nós não queremos derrubá-lo. Nós estamos orando para que o senhor permaneça do governo, mas nós estamos pedindo, por favor, que o senhor não seja conivente com o que está acontecendo, porque isso é crime. E a mão de Deus vai pesar sobre sua vida e sobre o Estado. Bom, foi um Deus nos acuda. Os pastores começaram a receber telefonemas, ameaçando de morte, ameaçando de incêndio nas igrejas. Mas em 2 anos, irmãos, o evangelho na Costa Rica subiu 300%. Porque aquilo foi espalhado pelos jornais. E o povo costarriquenho começou a dizer: esse povo, tal dos evangélicos, se preocupa com o país como um todo. E não estão pregando revolução. Não estão pregando guerra, só estão pregando mudança, pedindo que o governo seja responsável pelo que está fazendo. Então, a gente, às vezes, se omite, não podemos nos omitir, mas temos que ter a sabedoria de Deus, irmãos, também para tomar o nosso posicionamento. Nós estamos vivendo uma época em que as agressões ao presidente estão sendo gratuitas. Vamos ter cuidado com isso, irmão. Nós não temos o direito de fazer isso. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz: honrem o rei. Já estou cansado de falar para os irmãos que o rei daquela época era Nero, um canalha, não prestava nem um pouquinho, mas a ordem era: ele é o rei e ele tem que ser honrado, ele tem que ser respeitado, não é? Então vejo às vezes evangélicos se referindo ao presidente com palavras de baixo calão. Não é o nosso direito nisso. Eu posso dizer: ele está errado, não está correto, não está fazendo o que está correto, mas qual é a minha obrigação? Tem ordem na Bíblia para a gente orar pelas autoridades ou não? Tem. Orem pelas autoridades, para que haja momentos de paz na vida de vocês. Então, o direito nosso é só esse, tá? Eu tenho o direito de falar mal? Não, você tem o direito de orar. Agora, eu tenho o direito de votar no outro? Tem. Você pode votar onde você quiser, não. Isso também é seu direito, não é? E essas coisas, às vezes, trouxe tanta divisão nas igrejas, é uma coisa que é muito clara, irmãos, em termos de Bíblia. Não é possível, né, que a gente não tenha entendido isso. É preciso ter a coragem de seguirmos resolutamente os passos do Senhor Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo chamou Herodes? Alguém lembra do título que ele deu para Herodes? Herodes, essa raposa. Ele não ofendeu, de certo modo, que a raposa é um animal esperto, mas não deixou de fazer uma ironia em relação, porque a raposa é um animal esperto, mas invadem o galinheiro dos outros, não é? Pegam as galinhas. Então ele diz assim: Herodes é essa raposa, não é? Mas o Herodes não deve ter se sentido muito ofendido, não. Ele disse que eu sou esperto. Ele disse que você é esperto, mas também é ruim. Mas não há problema. Então há maneiras, né, de você fazer as suas críticas. Embora Paulo tenha enfatizado aqui o homem, aí eu vou terminar para deixar as irmãs mais tranquilas, é óbvio, irmão, que essas instruções também visavam alcançar as mulheres. Usando a questão do se dever orar em todos os lugares, Paulo poupou as mulheres disso, de terem que orar em todos os lugares, mas obviamente não deixou de incluí-las nas suas ponderações acerca da oração feita com as mãos santas ou puras, sem ira, sem contendas, tanto que ao se referir a elas, nos 2 versículos seguintes, ele não fala de oração, ele vai falar de costumes. Se você levar isso ao pé da letra, você vai ter que ensinar o seguinte: só homens podem orar na igreja, mulheres não devem orar, estão proibidas de orar. Veja que Paulo fala: homens, levante suas mãos, orem em todos os lugares. Não falou nada para as mulheres, mas ele falou logo em seguida para as mulheres:
O assunto de vocês é outro, tá? Eu quero dizer, o assunto com vocês é outra situação. Mas tudo aquilo que eu falei dos homens sobre orar é para vocês. Agora, eu não tenho que repetir tudo que eu falei. Por que eu vou repetir tudo que eu falei para os homens, para vocês, apenas dizendo assim, vocês só não podem orar em qualquer lugar? Não. Vocês entenderam que eu estava falando com os homens, mas que tudo aquilo tem a ver com vocês. Porque o assunto de vocês agora é outro. Porque o assunto que eu vou falar com vocês, mulheres, eu não vou falar com os homens. Os homens têm problemas um pouco com isso também, tem homem vaidoso, que é uma coisa dela, mas é menos complicado, né, em relação às mulheres. Mas fiquem tranquilas as irmãs, né, a gente vai conseguir ajeitar aí as coisas e colocar tudo no seu devido lugar. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos então, irmãos, encerrar o nosso estudo dessa noite, vamos impetrar a bênção, vamos ler aqui o nosso estatístico. São 38 irmãos aqui presentes, né, no salão, mas tivemos 23 mensageiras, 28 mensageiras com as conselheiras, 32 nos servindo com o som, embaixadores do rei 14, enfim, nós temos uns quase 150, praticamente 150 pessoas, né, hoje aqui, nesta quarta-feira. Mas o serviço da internet dá mais 50 pessoas, pelo menos, pela internet que seguiram o nosso culto de oração, aí vamos então para praticamente 80, quase 80 pessoas que estiveram participando do culto de oração, né, propriamente. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que a bendita consolação do Espírito Santo seja com todos vocês que aqui estiveram, com aqueles que cultuaram conosco pela internet e com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém.